Graça e paz, Igreja do Avivamento. Estamos aqui para mais uma live, para louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle, trazer um ensinamento para a igreja de hoje sobre um assunto que tem nos afligido a alma, sobre um assunto que é bíblico, não é mesmo? E que o Senhor tem nos dado vitória dentro desse ensinamento. Boa noite a quem está entrando aí, Nayana já está chegando, nossa convidada especial, amém, Cristine. Tem sido bênção essa live, Mirararuama, que bênção, é um prazer tê-la. Hoje nós estamos com uma live com uma neuropsicóloga trazendo o tema ansiedade, né? Um tema bem atual, Cristine. Prazer que você está aqui conosco. Um beijo aos nossos apóstolos. Ainda há pouco estávamos ouvindo a live com eles. Saudade desse povo aí de Araruama. Muita saudade de vocês, queridos. Mas a gente sabe que isso vai passar e em breve estaremos todos juntinhos novamente nos cafés, né? Apóstolo Austin, nosso discipulador, nosso mentor aqui do Miri Itaboraí. Estamos com saudade dessa terra aí. Em breve estaremos juntos. É um prazer tê-la conosco. Amém. Muito, muito gratificante ter você aqui conosco. Vamos esperar a Nayana chegar, né? Pediu acesso aí para nós. Semana passada a live foi algo de Deus para as nossas vidas. Nos fez entender um pouco, nos fez vivenciar alguns comportamentos que existem em nós, né, e aprendermos um pouco mais sobre esse tema que hoje está tão em alta na sociedade, que é a questão da ansiedade, que é a questão do pensamento acelerado, os sintomas. Hoje nós vamos trazer também a questão da ansiedade na família, como que se administra isso na família. Marcondes, graça e paz, meu querido, como é que você tá? Tá melhor? Marcondes estava acometido aí também, né, de uma suspeita do Covid, mas o Senhor tem nos dado vitória aqui nessa terra em São Gonçalo e Itaboraí. Amém, Jesus. Cadê a Nayana? Sumiu. Nay entrou. Aqui, amor, que a gente chama. Ela que pede, né? Mas ela não pediu, não. Ela entrou e saiu, alguma coisa. Aqui, amor, a discípula do apóstolo Austin está conosco hoje na live. Amém, seja bem-vinda. Ela falou que lembra da gente. Amém. Estamos esperando a Nayana entrar. Nós estamos, enquanto a Nayana pede o acesso aí, estamos em 12 dias proféticos aqui no Miri Itaboraí, um direcionamento do próprio Deus para as nossas vidas. A Nayana está avisando aqui que a internet não está muito boa, vamos aguardá-la e declarar, né, que os anjos do Senhor favoreçam a nossa live hoje, favorecendo a entrada da Nayana em nome de Yeshua HaMashiach. Conforme eu havia dito, nós estamos em 12 dias proféticos aqui no Miri Itaboraí, debaixo do direcionamento do nosso líder, do Jomar, a qual o Senhor colocou no coração dele. 12 dias de respostas na presença daquele que pode todas as coisas. Ontem nós tivemos uma live aqui poderosa, um papo aberto, falando sobre um profeta, né? Chamado Abacuque, a qual teve a resposta do Senhor. Algumas pessoas depois comentaram a respeito dessa live também, né, que foram preenchidas pelo Senhor dentro dos questionamentos que havia vindo fazendo a esse Deus, e nós cremos na resposta. Ele é um Deus que responde. Só temos que ter consciência de que ele não responde o que queremos ouvir. Muitas das vezes, né, a gente se frustra por isso, né? Acaba entrando essa ansiedade aí que a gente vai falar hoje, né? Dentro desse limite de querer rapidamente a ação de Deus nas nossas vidas.
né? E a gente esquece que a palavra nos diz que o amanhã ele pertence, né? E como se desprender desse amanhã? Como é que é desprender de algo que pertence a alguém tão poderoso e a gente fica se preocupando ainda, né? Na verdade, é algo humano, é algo que é do ser humano, a ansiedade, porém a gente consegue administrá-la, como a própria palavra do Senhor nos ensina. É possível administrar a ansiedade, é possível viver em um corpo de carne, onde a gente pode reinar em vida. O apóstolo Paulo nos ensina isso nas suas cartas. É possível sim. A Ana entrou aqui, só um momento. Vamos aguardá-la. João está dizendo aqui também, louvado seja o nome do Senhor, João. Muito obrigada por lembrar. Nós tivemos a cura da tia Patrícia, né? Nay entrou, eu tô aqui, Nay, falando enquanto você não entra, né? Olha que dificuldade. Eu estava em um lugar, tive que vir para outro para a gente poder fazer a live, né? Porque, nossa, tá difícil hoje. Mas isso aí é vitória, a gente entende como vitória, né? Se não tiver dificuldade, sim. Né, não é o povo de Deus. É verdade. Aí, o Jomar já entrou com a gente, o Marcondes. Tem uma discípula do nosso apóstolo, Washington, lá de Araruama, que nos deu a honra de estar ouvindo, né, esse ensinamento. Né? Então, a gente está progredindo aí. Amém. Quanta responsabilidade, né, Vivi? Nossa, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz, né? Muito feliz de estar aqui novamente com a igreja, com o convite do pastor, né? Do pastor Gilmar. Muito obrigada aí novamente. Né, que vidas possam ser edificadas através da palavra de Deus, né, porque nós somos apenas um instrumento nas mãos dele e que toda a sabedoria vem dele, não nossa. E o que nós ganhamos, nós dividimos. É verdade. Isso é muito importante. Isso aí, estamos aqui para isso hoje, né, para falar mais um pouquinho. Né, para as pessoas irem se identificando, né, e indo se curando, né, porque a cura é pré-estabelecida pelo próprio homem, né, o desejo de ser curado, o desejo de se curar, vem de nós, né, a palavra diz isso o tempo todo. Sim. Verdade. Amém, é uma honra estar com vocês. Puxa saco de Nayana. Amém. É mesmo. Meu Deus, benção, é benção. Ninguém chama, fala pra ele. Pois é, um café faz bem. Ou um bolinho, melhor ainda. E ele faz uns bolos, ó. É mesmo? Maravilhoso. É terapêutico a cozinha pro meu marido. Eu adoro. Eu tive em Petrópolis hoje, né? Para resolver alguns problemas com meu esposo. Pois é, e tava um frio tão gostoso, um frio suportável, né? Porque aqui em São Gonçalo é bem quente. Olha aqui o pastor falando, vai tratar meu Alzheimer. Meu Deus, eu vou, pastor, vou. E aí o clima de lá é totalmente diferente, né? Quando eu tava descendo a serra com ele, já comecei a sentir calor. Sim, olha, eu vou convidar vocês para irem almoçar lá na minha casa em Maricá. A gente tem uma churrasqueira novinha lá esperando pela gente. Um espaço muito bom para as crianças lá. É uma bênção. Um lugar de paz. Um lugar que Deus nos deu para ter paz. Amém. Isso aí, tamo junto. A gente leva o almoço. Opa! Não, isso aí a gente racha, né? Crente faz isso, né? Um leva são as interas, são os complementos. É uma maravilha. Tá mais fácil, né? Que agora tem o tal do PicPay, então QR Code, a gente pode fazer isso, né, rapidinho. Deus abençoa a gente com a tecnologia, irmã. É maravilhoso, verdade, é maravilhoso. Na hora que você quiser começar, à vontade. Então, mas eu já ia justamente entrar nesse assunto, porque a gente está aqui falando, né, da questão da comunhão
da convivência entre as pessoas nessa interação aí, além da convivência, a interação social, o estar com alguém, com as pessoas, né, esse convívio que a gente precisa ter. E aí, lembrando da última live, né, da ansiedade, a gente lá no finalzinho estava falando dessa questão da ansiedade. E aí a gente entrou no assunto de família, que é um assunto importante que a gente não pode deixar de falar. E que o que acontece? Vocês me perdoem fundo, tá? Foi tudo improvisado. O fundo aqui tá... O fundo tá todo improvisado aqui atrás. Foi o lugar que a internet está funcionando, então não vou reclamar. Prometo que da próxima vai estar um fundo mais bonito. Então, como eu estava falando anteriormente, né, a gente estava falando dessa questão da família e o que seria, né, a família, o significado da família. Nada mais é do que o conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si e que elas vivem numa mesma casa formando um lar. A família se constitui marido e mulher e filhos. Né? Elas são, na verdade, consideradas nossas famílias de origem, onde nós nos originamos, né? Geneticamente, biologicamente, nós temos um registro, um nome. Hoje, os recém-nascidos já possuem CPF, né? É uma coisa muito interessante. E aí, eu pergunto, antes da gente entrar nesse assunto, eu pergunto para vocês, né? Para as pessoas, o que é uma família para você? O que significa? Qual é a concepção de família que se tem hoje em dia num mundo tão turbulento como esse? E em tempos de isolamento social, quando você estava, na verdade, se perdendo no meio do caminho, e aí acontece tudo isso, você é obrigada, você não tem opção, você é obrigada a ficar em casa por questões de saúde, de segurança para si e para o outro. E aí você passa a enxergar a sua família. Você passa a ver a tua família. Só que nós já estamos praticamente aí 2 meses, né, de isolamento social. E aí é que tá toda a questão, porque você passa a rever, a enxergar o outro na sua totalidade, seus defeitos, que eu estou dizendo, ou suas qualidades, né? Aí pode haver os conflitos, pode haver a intolerância um com o outro, e aí você muda o tom de voz, não sabe por quê, mas aquele isolamento está fazendo você ficar de uma forma que você não esperava, né? Porque é uma reação, é uma condição física do ser humano, as questões emocionais estão totalmente envolvidas e ligadas a isso, né? Então, é interessante perguntar essa noite, né? O que significa a família para você? Qual é a importância que isso tem na sua vida? Da onde você veio? Qual é a sua história? Da onde você se originou? Como é que você chegou até aqui? Quais foram as palavras que falaram para você durante a tua infância e que ou você absorveu aquilo e acreditou e viveu naquela palavra que o outro disse, ou você conseguiu, de certa forma, se libertar daquilo e ser realmente quem você deseja. Porém, há aquele que deseja e não consegue, né? É o momento aí que eu me volto à palavra da terapia, que a terapia ela é extremamente importante nesse sentido, porque ela faz um divisor de águas e você passa a se entender com mais clareza. Então, todos as partes que estavam limitadas, atrofiadas, mal entendidas, e quando você chega à fase adulta, que você não entende por que aquilo acontece, você passa a entender. E também não se deve esperar muito da terapia como se fosse uma Novaldina, que você toma e passou e acabou e está resolvido, não. O processo terapêutico familiar, ele é duradouro, ele demora, ele leva tempo, ele envolve a família. Quando ele envolve a família, ele envolve mais de uma pessoa. Ele envolve 2, 3, 4 pessoas, até
quem não faz parte da família, que eu digo assim, pai, mãe, filhos, avó, ou tio, ou primo, alguém que tenha uma aproximação e que faça parte da família de forma indireta. Então tudo conta, tudo é importante. Então não tem como ir à terapia no primeiro dia e falar, olha, eu vou melhorar hoje. Não se sabe. Depende do teu investimento em relação à terapia familiar, né? Então, assim, como havia falado anteriormente, a família de origem são as áreas da relação conjugal, né? E o que envolve? O contrato conjugal, a gestão do conflito, o nascimento e criação dos filhos, a alimentação, a produção dessa família, a distribuição dos recursos econômicos, né? A separação e um assunto que é muito chato, o divórcio. É uma coisa que precisa ser falada. Não estou dizendo que há separação, mas se esse paciente chega numa situação dessa, a gente precisa ouvi-lo e acolhê-lo na sua angústia, né? E aí, mas eu não quero falar desse assunto, eu quero falar da questão da família no isolamento. E eu preciso explicar a função das famílias hoje para a gente poder entender o que vai vir depois disso. Então você tem a sua família de origem, e aí quando você resolve deixar a tua família de origem para ter a sua, na verdade você ainda não é considerada uma família. Você é considerada casal. Você é considerada família quando você passa a ter filhos. Então, a sua família, mãe e pai, vão se tornar avós. E a sua família hoje, que são os seus filhos e seu marido, vão ser a família nuclear, que é a constituição do casamento, que é o compromisso matrimonial, regido pela lei, regido pela graça de Deus, né? Por isso que há a consumação no civil e no religioso. Hoje as igrejas estão fazendo também casamento, né? Elas têm a autonomia, né, de estar fazendo tudo direitinho, junto ao cartório, que facilita muito a vida das pessoas. Então, assim, existem vários tipos de famílias, tá? E eu vou dizer elas para vocês. A família tradicional ou a nuclear, que foi essa que a gente falou agora, que você sai da sua origem e vai ter a sua família. A família matrimonial, tá? Que são as famílias que os responsáveis são casados legalmente, é o casamento civil. A família informal são famílias em que os pais possuem uma união estável, mas que não é oficializada. Vivi, deixa eu te perguntar, a internet está legal aí? Porque aqui está dizendo que tá rodando toda hora. Eu não sei se está funcionando bem. A voz tem hora que some um pouco. Pois é. Tá difícil hoje. Melhorou um pouco. E aí, melhorou? Tá ótimo. Isso que é importante. A família monoparental, tá? São famílias em que a responsabilidade com os filhos é de apenas de um dos pais. Ou o homem ou a mulher se responsabiliza pelos filhos. A minha irmã tá dizendo que a minha voz e a minha imagem tá falhando, né? Tá meio Um beijo, embaçado, Patrícia. tá? Eu não sei o que eu faço. Acho que eu vou lá pro quintal fazer a live. Mas existe a família anaparental, que são famílias, né, que não têm a presença dos pais e, no caso, os irmãos, né, os mais velhos que cuidam dos mais novos. É aquela família que são só os filhos, e esse filho mais velho toma toda a responsabilidade aí. E não deixa de ser família também. E tem a família reconstituída. O que é isso? É quando um dos cônjuges, eles possuem um filho dessa relação anterior e traz para esse novo casamento, tá? Como família reconstituída.
A família unipessoal é o caso de pessoas viúvas ou solteiras que vivem sozinhas em uma casa. E a eudemonista, famílias poliamorosas, onde os adultos compartilham o afeto e o cuidado das crianças entre si. Né? A relação familiar, elas acontecem através do afeto. Então, existem esses tipos de família, né? As pessoas costumam me perguntar como é que funciona uma família na verdade. E eu costumo responder o seguinte: o que é normal para sua família pode não ser para minha. A forma como você almoça com a sua família é diferente da minha. Mas para vocês, dentro da família, é normal, como para a minha também vai ser. Né? Por isso que até você chegar na casa do outro, entrar, falar, olha, eu tô chegando, a gente tem que saber como é que faz isso. Né? Porque a família é família e a gente precisa respeitar a forma como foi constituída cada família. Isso é muito particular, isso é muito pessoal. E entrando nisso, né, após essas famílias, eu gostaria de falar de duas específicas, que são as famílias disfuncionais e as famílias funcionais. Né? Eu não sei se as pessoas têm ideia do que se trata a família, de como seja, né? Essa dúvida aí é uma coisa que paira todos nós, todas as pessoas. Então, para você ter uma ideia de uma família funcional, é aquela que os filhos obedecem às regras, eles respeitam, há uma harmonia entre um e outro, né? Há uma sinalização, uma comunicação de gestos um com o outro, e aí você tá em harmonia, tá em equilíbrio, né? Em todas as partes. Lógico que vai ter uma briga aqui, uma briga ali, mas é uma coisa normal, não é uma coisa que fica se sustentando e vai desgastando um outro. Não. A família funcional, ela é assim. Cada membro, ele se sente aceito dentro da família. Ele se encontra numa fonte de segurança emocional. Assim é a família funcional. Né? Tem uma comunicação clara, evidente, tem uma hierarquia e todo mundo se respeita. A disfuncional é oposta. A disfuncional, ela é totalmente oposta do que eu disse, né? E isso, assim, traz consequências drásticas para a família e, inclusive, para os filhos. Né? Porque quando a gente se constitui, quando a gente já está adulto e a gente percebe que tem alguma coisa errada, a gente se questiona, mas não lembra do que aconteceu lá atrás. É lógico que alguns traumas acontecem, algumas coisas estão assim, guardadas no inconsciente, mas quer ver um exemplo muito claro de uma repetição de comportamento da família de origem? As mulheres, eu vou dar um exemplo de nós mulheres. Nós crescemos com a nossa mãe, ou com a nossa avó, com a nossa tia, enfim. E aí elas fazem compra, elas arrumam o armário. Tem potinhos de manteiga vazio guardado, potinho de tapoé que ninguém gosta de emprestar para ninguém. Essas coisas, né, que mulher costuma ter hábitos. E aí nós costumamos repetir isso. Fazer esse repertório comportamental que não é preciso. A arrumação das compras, os potinhos guardados. É uma repetição. Então, por mais que você diga assim, eu não vou ser igual a fulano da família, você acaba trazendo alguma coisa disso para a sua vida. E a questão, eu vou dar um exemplo do homem. Um exemplo muito atual, nunca deixou de acontecer, que é a síndrome do Peter Pan, que é aquele homem que não cresce, é aquele homem que está à deriva, esperando a mamãe, e espera que a esposa cumpra esse papel. Além de ser esposa, ele espera que
a esposa faça esse papel da mamãe. Então ele não cresceu e se torna totalmente dependente dessa mãe ainda e traz para o casamento todas essas questões. Né? Então, assim, e também a divisão de tarefas da casa, né? Porque os dois podem trabalhar e mesmo que um não trabalhe e fique em casa, pode ser dividido, para que nenhum se sobrecarregue e sobre tempo para que a família permaneça junta. Para que a família tenha um momento para si. Né, para que a família possa estar em conectividade, possa estar completando um ao outro, né? Eu falei de uma coisa semana passada, que era a questão do cheiro. Nossa, é uma coisa assim, não estou falando cheiro de perfume. Vivi saiu? Não, caiu. Tô aqui. Tá vendo? Porque pra mim, assim, tá dizendo que tá normal, mas eu não sei pra você como é que tá agora. Porque a tela ficou escura. Continua meio que embaçado, mas a gente tá conseguindo te ouvir bem. Ah, entendi. A tela então, tá meio assim, as funcionais, elas não possuem recursos. Eu não sei mais o que eu faço, Vivi. Eu acho que é aqui. Vamos tentar mais um pouquinho, senão eu vou ver um outro lugar que eu consiga falar com você. Ok. Mas as famílias disfuncionais, elas não possuem recurso psicológico necessários para lidar com essa coexistência, né, de forma afetiva. O que significa isso, né? A família disfuncional, ela não consegue se posicionar. Tentando tomar o lugar do outro, ou é passivo, ou é agressivo demais. Não funciona, não acontece. Aí você conversa com um, conversa com o outro, e parece que você não falou com ninguém. Você conversa, você começa a falar, e aí, na verdade, você não está falando, você está gritando. E aí, imaginem as crianças em casa vendo isso. E como que elas vão crescer. E como serão na fase adulta da vida, né? Um beijo, Valesca, amiga do coração. As consequências disso, tá, Vivi? Da convivência, né? As consequências da convivência de viver em lares disfuncionais são várias. Características do ser humano. O rebelde, expiatório. O rebelde é aquele que se volta, vamos lá, né, contra os pais. Vamos trazer exemplos aí do cotidiano. O rebelde é aquele adolescente que se volta contra os pais, começa a ter vários questionamentos. E aí, uma coisa, né, precisa estar mascarado. O bode expiatório. O bode expiatório é aquele que chega na terapia como sintoma da família. Ele chega e aí os pais chegam e falam, olha, fulano é assim, 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 assim. E aí a gente vê que tudo provém dessa família disfuncional. É o momento que nós podemos oferecer aí o atendimento familiar, né, um atendimento terapêutico de qualidade. O guardião, a consequência do lar disfuncional, o que o guardião faz? Ele toma para si toda a responsabilidade da família. Então, geralmente, tem um dos filhos que amadurece muito mais rápido do que os outros, porque ele se acha responsável por aquela família. Então, ele tem que guardar a família, ele tem que trabalhar, ele tem que tomar a frente da briga, ele tem que tomar a fala do outro, ele tem que defender, ele tem que proteger a sua família. E tem o perdido, né, que é aquela pessoa que ela se perdeu nela e na família, não se encontra. É como se estivesse perambulando no meio da rua, no meio do nada, sem resposta, sem saída, sem alternativa. É aquele chegou ao fim do mundo para mim. E
aqueles que se tornam manipuladores. Porque aproveita da situação da família disfuncional e toma proveito disso. Ele se aproveita disso e manipula pai e mãe, manipula outro. Pai e mãe eu estou dizendo como referência. Mas pode ser qualquer outra pessoa da família que vá o favorecer. O manipulador sempre em usurpar o que é do outro. Em tomar o que é do outro. E se aproveitar da situação no momento de fragilidade do outro. E aí, Vivi, a gente chega, né, e se questiona em relação a como Deus vê isso, né, a forma como Cristo vê, a forma como a família, como Deus criou a família, né? Uhum. Agora eu não tô te ouvindo. Parei de Vivi, tá me ouvir ouvindo? aonde... Não, parei de ouvir aonde Deus criou a família. E agora? Agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô até te vendo. Tá me vendo? Meu Deus, Jesus amado, que live é essa? Tá suada. Hoje tá suado. Tá. Eu tava É o dizendo tema, que... amiga. É o tema, é o tema. Mas olha, vou te falar, a família é a nossa estrutura. E quando mexe com alguém da nossa família, nos afeta diretamente. E como que a gente chega inteiro na igreja para poder fazer alguma coisa ou dar algo ao outro que a gente não consegue nem se dar? É bem preocupante isso. Então, falar de família, assim, seria uma live de umas 10 horas para a gente poder estar falando de outras coisas. Sim. Né? É um assunto muito sério, é delicado. Você entrar na casa das pessoas, você entra na família. Né? Então, eu estava perguntando, Vivi, sobre como Cristo vê a família. Como é que Cristo fica, né, vendo como elas estão disfuncionais hoje, como que a falta da comunicação atrapalha. E aí existem pais e filhos na mesma casa, um no quarto e o outro na varanda, e não estão se falando, porque estão se comunicando pelo WhatsApp. Que é isso? Como que essa família vai acontecer? Como é que ela vai interagir? Como é que eu vou saber o que eu posso fazer no momento aí de um SOS, né? Quando eu digo SOS, são as questões de saúde mental. Porque a gente falou da semana passada sobre ansiedade, mas não é só isso que acomete o ser humano, né? Tem a depressão, tem a tristeza. Olha só, pastor Jomar, amém. Terça-feira que vem tem mais, então. Bom, se o convite for lançado, eu aceito novamente. A gente pode estar falando de depressão. O que você acha? O que vocês acham? Né? A escolha é de vocês. Boa, né? né? Porque é importante. Colocar, Oi? se eles quiserem algum outro tema também, né? A gente pode estar interagindo. Através de uma sugestão aí, né? Vai escrevendo sim, aí. Seria... Sim, sim. Família mexe um pouco, né? Lá dentro do nosso porque assim, Vivi, assim, Vivi, imagina, né? Muitas vezes nós estamos atendendo família e às vezes convidamos um parente para participar, porque se faz importante estar, e essa pessoa não vem. Mas aí nós simbolizamos isso durante a terapia para que se represente, né? Minha cunhada entrou agora, um beijo, Tatinha. Ela que ganhou todo mundo para Jesus. Amém. Mais de 30 anos de evangelho aí. Aleluia. Aí a então, família Vivi, então, assim, o bode expiatório, ele chega à terapia só para poder trazer essa família. A verdade é essa. Sim. E falar em família, a gente mexe em feridas. A gente traz à consciência aquilo que não gostaríamos, né? Aí, o pastor tá falando, olha só, começou a entrar até mais pessoas, foi só falar que vai ter mais. É Deus, é verdade. É verdade, pastor, é Deus.
né? Então, Vivi, assim, para a igreja, né? Como que a igreja encara e entende que as famílias estejam sobrevivendo, né, hoje, no dia de hoje? E você falou algo interessante, né? A família está sobrevivendo, né? Que a gente hoje tem um contexto de altar sobre família que não denota o que a gente vive como família, o que você trouxe, né? Às vezes a gente vai para o altar das igrejas como mentores, né, de Cristo, dizendo que a família ideal é aquela família que a gente conhece. Mas hoje a gente tem uma outra família que precisa ser respeitada quando chega aos templos, né, Nayana? Essa família que a gente entende que é uma família reconstruída, talvez por uma separação, um divórcio, né, e se reatou, começou novamente. Então a gente tem que fazer a aceitação, o acolhimento dessa família também como cristão que somos. Porque se Jesus, eu acredito, né, andasse na Terra hoje, ele faria isso, né? Não teria essa acepção. A gente está trazendo um entendimento geral, mas a gente sabe que esses tipos de família estão chegando no nosso templo, né? No lugar onde a gente discipula, no lugar onde a gente lança uma palavra profética, e às vezes a gente também, como igreja de Cristo, né? Como esse mentor, acaba ferindo também e auxiliando essa família a sobreviver cada vez mais. Por isso, talvez essa live falando sobre família, para que haja um despertar até nosso como igreja, né, como discipuladores, como líderes evangélicos, desse olhar, né, não esse olhar frisado de que família ideal, a família correta é pai, mãe e filhos, e a gente esquecer que a sociedade nos trouxe traumas aí familiares que chegou nos dias atuais, que são essas famílias reconstruídas, que são essas famílias que os filhos chegam até nós, né? Como chega no consultório, também esses bodes expiatórios chegam no templo religioso, né, pedindo essa ajuda, pedindo esse apoio. A gente também não vai entrar nesse detalhe, mas a gente também tem a família, que é a questão, a família homoafetiva, né, que são os homossexuais que estão construindo família aí também. E a gente não pode tapar os olhos para esses humanos. E que eles, como você disse, né, me chamou a atenção na escuta, que as famílias elas estão sobrevivendo. E nós hoje, né, a família Sim. nuclear hoje é a minoria, né? Nós somos minoria dentro desse contexto todo, né? E ainda assim a gente está lutando para manter uma verdade que é nossa, não que o outro esteja errado, mas uma verdade nossa. E mesmo como sendo a família nuclear, essa família que a gente diz que é a família, né, padrão, que Cristo nos ensinou, mas ele nos permitiu a disfuncional também por algum motivo, também tem os seus problemas, né? Na minha casa sou eu, meu marido e meus filhos, e a gente não pode negar que a gente é tudo a mil maravilhas. Não, todos nós somos suscetíveis a traumas, é igual você disse, né? Às vezes a gente diz, não grita com a criança, né? Fala baixo, mas a gente mesmo já está gritando. Então a gente tem essas coisas que a gente tem que se policiar o tempo todo. A gente ministra que a gente tem que ler a Bíblia em conjunto, mas às vezes a gente fala, caramba, eu não leio a Bíblia com os meus filhos. Né? São coisas que a gente ensina, mas que a gente não pratica. E acaba sendo uma disfunção dentro da família nuclear também. Então, a gente está aqui tentando sobreviver a todo tempo, né? Dentro das nossas verdades, para manter-se feliz, né? Dentro daquela felicidade de bem-estar que você trouxe, né? Porque problemas a gente vai ter, e glória a Deus por isso, né? Todo momento. A todo momento. E hoje eu ouvi uma frase que me fez pensar, mas também tem uma resposta rápida. Deus demora muito. Aí eu falei, Deus demora muito? Não, não demora não. Nós aqui estamos com pressa. Aí eu volto à questão da ansiedade, né? Dessa necessidade da pressa, de que o outro nos corresponda de uma forma rápida às nossas necessidades, por causa do nosso próprio egoísmo, desse nosso eu que quer tudo para si e nada para o outro, né? Então, a gente tem que saber o que está falando quando fala de Deus. Deus não demora a responder, porque o tempo dele não é o nosso. Não é e nunca será. E se a gente toma frente, imagina como é que serão as consequências, como é que serão as coisas lá na frente.
né? Então, assim, hoje, eu e você, nós estamos na função de pessoas que cuidam de mentes. A gente cuida de mentes adoecidas, né? E quando a gente acolhe o outro no seu momento de dor, no seu momento de angústia, ele traz essa história de família. No final das contas, Vivi, tudo envolve a família. Olha só, aí que é o momento que eu falo, olha, de onde você veio, quem te criou, como você constituiu, o que você aprendeu, o que você acha que é uma verdade, o que você acha que é uma mentira, o que é que você acredita, no que você deixou de acreditar, o que é bom pra você, o que é ruim. E mesmo com todas as pedradas durante todo o seu crescimento na vida, você continua amando aquele que te apedrejou? Será que você tem essa força, essa capacidade de dar ao outro aquilo que nunca foi dado a você? Né? E como é que você consegue ser aquilo que o outro foi de ruim na tua vida como contribuição de crescimento, né? E aí a Valesca falou da família de Sara, realmente, né? As decisões, elas estão aí e a gente precisa tomá-las, né? E as nossas decisões, quando a gente toma por conta própria, a gente tem que arcar com as consequências, né? Para depois não culpar Deus e falar assim, a culpa é sua porque você me deu, foi você que escolheu para mim. Não. Não. Foi você quem escolheu. A pressa é que fez você escolher errado. Então, realmente, me questiono em relação a isso. As pessoas estão adoecendo mais e mais e vão continuar, infelizmente. A tendência é piorar. Sim, Patrícia, Deus ama as famílias. E de uma forma tremenda, uma forma profunda. Se não fosse assim, como as famílias seriam? E tem um questionamento, né? Vamos botar um pouco mais pimenta aí nesse feijão. A primeira família, né? A família de Deus Pai e Deus Filho, né? É uma família diferenciada, né? É uma família Sim. aí que a gente tem um olhar bem diferente para ela, né? Um pai, um filho e um espírito consolador. Né? Exatamente. O primeiro relacionamento familiar, que se a gente for levar para o Deus Todo-Poderoso, é uma família de pai e filho, né? E ele diz isso para você o tempo todo. Essa relação é única, né? É hierárquica. Eu sou um Deus Pai, existe um Deus Filho, né? Mas é uma relação de intimidade, confiança, Exatamente. Aí você percebe, né, que você falou uma palavra que eu havia dito que é a questão da hierarquia. Sempre houve, nunca deixou de existir, nunca deixou de acontecer. E por que a aliança ela é redonda e não quadrada? Pois Né? Por que a aliança ela é redonda? Eu não sei se as pessoas já tiveram esse tipo de curiosidade, mas a aliança ela dá uma continuidade no amor, na vida, na esperança, na fé, na constituição da família, né? Porque no fim das contas a gente está falando da família. Nós precisamos nos preocupar com elas. Porque olha só, Vivi, vou te falar uma coisa. Quando um da família tomba, todos tombam e não chegam à igreja, não conseguem. Porque assim, é como se fosse uma cordinha, né? Você puxa e cai todo mundo. Quando são coisas assim fortes, difíceis, coisas que assuntos de gabinete, assuntos seríssimos, né? Então, profundidade. Sim. E hoje a gente tem, dentro do contexto templo religioso, denominações, enfim, conforme a gente, né, cada um vai citar e vai se incluir de forma, né, coerente, dentro dos nossos templos, dentro das nossas unidades cristãs, a gente hoje consegue ver, perceber, vivenciar, né, essas famílias que a gente pode chamar de disfuncional dentro desses tempos que tentam, né, Nayana,
mascarar isso para o outro, dizendo que são perfeitas, sustentando muros que são insustentáveis. Né? E esquecendo que é o que a gente sempre ministra para as nossas, né, famílias, porque é o que Deus ministra para a gente como família, é que não tem como sustentar esses muros, que são as máscaras da perfeição de famílias sacerdotais, sem problemas, o filho perfeito, o marido perfeito, uma mulher perfeita, que a gente sabe que depois que sai daquele contexto de altar, que sai daquele olhar do outro, né, vai para o lugar de casa mesmo, onde tem a união, a intimidade, ali se desconstrói tudo, melhor, se destrói tudo, né, porque quando a gente constrói novamente, mas na verdade se destrói, é pai destruindo o filho, mãe destruindo o marido, e assim sucessivamente. Mas lá fora se põe essa máscara de a família sacerdotal perfeita. E essas famílias estão chegando aos consultórios. Porque não podem chegar aos gabinetes, mas aos consultórios podem. E eu louvo a Deus todos os dias quando eu ouço que uma família dessa visão chega a um consultório de psicológicos, porque a gente sabe que está na mão de um profissional que vai fazer com que ele tire essa carga. Eu não estou aqui falando mal dessa família, mas a gente sabe que sustentar uma verdade que não é verdadeira traz um sofrimento muito grande, né? E é um sofrimento que a gente cria o tempo todo. Eu tenho que manter o melhor pai, eu tenho que ser o melhor filho, eu tenho que ser a melhor esposa lá. Mas aqui dentro da minha casa eu posso ser qualquer um. A gente pode brigar, a gente pode falar, a gente pode se esbofetear, mas lá a gente tem que manter uma aparência. A gente sabe que, né, isso não se sustenta, né? Nem por uma questão que a gente é, né, pentecostal, que Deus revela tudo. A gente não está falando isso, a gente está falando que é insustentável manter essas famílias, né, como sendo as famílias modelos. E que família modelo é essa que a gente tem, né? Família modelo famílias modelos e rotuladas também, né? Rótulos. Rótulos não salvam famílias. Não. E é o que você falou, famílias modelos, pelo que a gente entende, famílias modelos é aquela que, né, que diz assim, poxa, Nayana, eu tô com um problema hoje com meu marido, eu não entendi o que ele fez, e a gente conversa sobre isso, e a gente tenta entender o outro, né, analisar o outro dentro daquilo que a gente não conseguiu captar, conversar, quantas vezes forem necessárias. Eu falo isso porque a gente, né, é uma família sacerdotal, e a gente já passou por N motivos, N problemas, que a gente já sentou e conversou o mesmo problema inúmeras vezes, e a gente vai lá de novo isso, mas eu não fui curada, eu ainda sinto isso. E a gente conversa, e às vezes não chega a lugar nenhum e conversa de até novo. Que você consiga até que você consiga ouvir o outro na sua totalidade. Porque ouvir o outro, ouvir. Estou dizendo assim, que você consegue conversar. Olha, um beijo para os meus pastores, família Tchu, são os meus pastores. Amo demais. Então, assim, quando você realmente ouve a sua família, é que as coisas começam a entrar nos eixos, né? Elas se encaixam. E aí, eu pego a sua fala e trago também uma questão importante, é que tem alguém que disse aqui, né, sobre os pais espirituais muito maduros para aconselhar as famílias. Sim, realmente, porque tem um ansioso, tem um depressivo, tem alguém ali que está sofrendo, né? E a família adoece, vira uma família doente, né? Porque até também tem o fato da resistência, da vergonha, de falar, de pedir ajuda, mas vergonha é você começar a afundar a sua família. Você vê que a tua família precisa de ajuda e não fazer nada por isso. A gente sempre tem alguém da nossa intimidade que a gente confie, que a gente consiga pedir ajuda, uma pessoa que vá nos ouvir sem nos julgar, uma pessoa que vá nos respeitar na nossa dor. Isso que é importante, né? E uma pessoa que tenha estrutura para poder te respaldar, né? Para ela poder te dar um apoio aí que você precisa, esse suporte aí na psicologia, que é uma coisa importante, né? Aí eu volto a dizer que a ciência e a religião, elas podem sim caminhar juntas, né? Porque a nossa mente é a nossa alma e nós precisamos que ela esteja com saúde, precisamos que ela esteja sadia, né? Senão tudo adoece, todos eles caem de uma vez só.
E aí, quando chega na psicologia ou quando chega no gabinete, já chega rompida, sofrida, sem saída, com muitas outras questões. E isso é preocupante. O Jomar colocou aqui assim, ó, para muitos a psicologia ainda sofre resistência, verdade, né? A gente sabe disso. Principalmente no nosso meio cristão, a gente ainda tem esse tabu, né, de um cristão procurar um psicólogo. E às vezes procura o psicólogo também tem que ser da mesma fé, né? Então começa a se procurar, na verdade, não é um profissional que vai te trazer a uma realidade, mas que vai. É isso que eles procuram, né? Um profissional da mesma fé que vai massagear seu ego. Na verdade, a nossa profissão como psicólogos não é massagear o ego, né? É fazer essa escuta e fazer com que o outro se escute dentro do campo de sofrimento dele. Isso falando de psicanálise, né? Mas TCC é a mesma coisa. Só que aí Jomar coloca aqui, né? Creio que a psicologia é um dos caminhos da cura e da libertação, também acredito nisso. Que seja, né, você olhar para dentro de você mesmo, porque existem as características, e isso acredito que não se mude, mas a gente aprende a lidar com as nossas características humanas. Ninguém é igual a ninguém. E a Bíblia traz isso, né, que são como nós somos. Uns são sanguíneos, outros fleumáticos, outros coléricos, e assim a gente vai. E a gente casa, né, um fleumático com um sanguíneo. Não vai dar certo? E como é que a gente faz isso? Claro que vai. Deus não une pessoas, une propósito. Então, eu tenho que aprender a lidar com o outro, né? O sanguíneo é um líder de excelência como o fleumático é. A gente tem aprendido isso nesse tempo. Então, o meu filho é a junção desse sanguíneo com esse fleumático, com esse colérico, com esse melancólico, que vai nascer algo totalmente diferente. E outra coisa, né, Helena, que é bom... Eu acredito que o Espírito trouxe a memória agora, que a gente tem um problema também nessa questão familiar nuclear, a gente está nem falando da disfuncional, mas isso também é um problema dela, que a gente acredita que os filhos são nossos, né? A gente que faz com eles, é a gente. Não, a Bíblia deixa bem claro que eles são adotados por nós. Né? O Senhor nos empresta esses filhos, por isso que, como você disse, no início é o marido e a mulher, um casal, e só se constitui família quando Deus permite que esses filhos, né, sejam essas sementes, porque na verdade são os filhos que fazem com que nós entendamos família. Né? Quando você começa a viver aquele pedacinho de gente que não é boneco, gente, é desesperador. Verdade. Agora, uma coisa muito, assim, você me lembrou uma coisa, né? Que é a questão, são duas coisas muito evidência, mas que dentro da família um tenta cobrir do outro, que é quando os pais se sentem culpados pelas escolhas que os filhos fazem, né? Porque os pais têm um controle sobre a vida dos filhos até uma certa idade. Mas quando esses filhos começam a ter autonomia, responsabilidade financeira, social, com a sua própria vida, e eles tomam certas decisões que venham magoar os pais, né? Que os pais não se sintam culpados. Não se sintam culpados por isso. E também eu me volto na questão do filho, né, que tem uma fase da vida do filho, principalmente na fase da adolescência, que são as fases do questionamento da sua existência, de Deus, do seu eu, do porquê eu sou assim, não sou daquele jeito, da comparação com outra pessoa que é mais inteligente, que é mais esperto, que é mais rápido, que é o melhor da família, né? E isso vai matando o outro sem que o próprio pai ou a própria mãe que faz isso com o filho se perceba. Então eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Esse viés aí, o lado dos pais em relação a assumir uma culpa que não é deles, e o lado dos filhos em querer, porque todo mundo tem esse direito na vida de se questionar, de duvidar das coisas. É normal, é direito do ser humano. Todo mundo, nós somos pais, mas quando nós fomos adolescentes, nós passamos pela mesma coisa. E esquecemos disso? E escolhemos certos, às vezes escolhemos o que os nossos pais queriam que a gente escolhesse, depois a gente retoma, né, a nossa vida. Eu lembro muito disso. Eu, quando era adolescente, eu queria fazer enfermagem, a minha família era contra.
Porque achava que Hum, enfermeiro é aquele que morre ou aquele que se prostitui, né? Infelizmente, a gente tinha essa visão. E eu fui fazer pedagogia, era uma coisa que eu amava também, então a gente troca uma coisa pelo outro para agradar. E depois de um tempo, quando eu já estava maior, podia me sustentar, o que que eu fui fazer? Fui fazer enfermagem. fez Né, aquilo mas que aí era do seu desejo, aquilo que você queria, né? bati Porque de frente. os pais projetam, né? Os pais projetam nos filhos a sua própria vida, a sua É um cuidado, identificação né? de. Hã? Hoje eu entendo que naquela época era mais um cuidado para não adoecer, para não ter aquele, né, a emoção Preocupação do abalada. futuro, porque assim, o mais importante é que os pais deixem legados para os seus filhos. E a maior riqueza que se pode deixar para os filhos é a educação, Sim. Mas né? é Você legal quando pode. você toma essas rédeas, né, depois de um tempo e diz, não, é isso que eu quero fazer. E olha que hoje, né, fiz enfermagem, não atuo na área da enfermagem, fui fazer pedagogia, Mas você psicanálise, fez uma coisa que você queria, né? mas foi Você bacana, foi uma conseguiu decisão. realizar uma coisa que você desejava. E O vi que não que. era, não é isso. Aí sim, voltei a Então, tá dizer que vendo? assim, É. não é o que eu Mas quero, você mas precisou, mesmo que você experimentei. tivesse feito. É, Mesmo que você tivesse feito e não está atuando hoje, pelo menos você teve certeza porque você vivenciou. Você experimentei, fez agora eu uma sei que escolha não. e viu que não exerceu. E foi essa escolha que me leva para psicologia, né? Porque lá que eu começo, caramba, na verdade, não era a enfermagem, né? Esse olhar para esse paciente, essa escuta, esse Sim. abraçar, porque eu sempre fui assim. Aí, opa, será que não é isso aqui mesmo que eu quero? E veio esse despertar. Então, assim, hoje, Uhum. claro, eu entendo a minha mãe, entendo a minha avó, que foram, né, minhas mentoras, que foi um cuidado, mas quando eu decidi e disse, não, eu vou tentar, elas me respeitaram. Ok, né? Vá tentar. Mas Sim, foi, não sim. foi desobediência, né? Foi algo que não, realmente eu quero. É porque aí entra a questão da obediência, desobediência, e isso daí não é desobedecer, é fazer a sua escolha. A profissão é sua, é você que vai vivenciar Uhum. essa profissão. Mas É ainda igual tem muitos pais que escolhem pelos seus filhos, tá? filhos E de não pastores têm que ser ouvem seus filhos, pastores, né? né? Eles ficam frustrados. Hã? Filhos de pastores têm que ser pastores, filhos de médicos têm que ser médicos, filhos, e assim sucessivamente, né? E não é regra. A gente sabe Não que é. isso não é uma regra. Que, na verdade, quando a gente obriga nosso filho a alguma coisa, a gente está oprimindo ele. Né? Eu Aí sei fica porque depressivo porque não faz o que quer. Vai ter que fazer medicina. Mas eu queria fazer educação física. Mas isso não dá dinheiro, mas é o que eu gosto. E mas é o que eu aí? gosto. Aqui em casa a gente tem um menor que a gente fala, você vai ser pastor quando crescer? Ele fala, não, vou ser baterista. E aí? Maravilhoso. É isso Amém. aí. É? É isso, desse jeito. E Vivi, a eu gente acho que nosso achava tempo está uma bobagem. acabando, né? Isso. Eu acho que o nosso tempo está acabando, né? São 8h30, não são? Já deve estar quase acabando. Aqui, só um comentário para a gente fechar. Foi da Aham, Márcia, acho que é a sua cunhada. Nos sim. consultórios ficamos menos expostos, concordo perfeitamente. Apesar de fazermos gabinetes, realmente no consultório, o gabinete ele deveria e deve ser sigiloso, né? Os pastores fazem esse juramento, Márcia, de Sim, guardar, mas a gente sabe que às vezes escapole. E o consultório tem o mesmo olhar, né? Tudo que é dito em consultório psicológico é guardado ali, é sigiloso, né? Até porque senão a nós gente temos um esquece código de mesmo. ética, nós temos um código de ética extremamente rigoroso em relação a isso, ao sigilo. Então, E assim, nós realmente. respeitamos isso com muito louvor. E Nós assim, tem uma respeitamos isso de diferença. verdade. Gabinete é uma Sim, coisa, gabinete a gente aconselha, né? Dentro do consultório não é um aconselhamento, né? É um tratamento é. terapêutico, né? Tem um valor muito Já é uma visão de diferenciado. profissional. Sim, sim. É, Mesmo sendo pastores, mesmo sendo cristãos, a gente ali atua como profissional da saúde mental mesmo, né? Que Deus nos chamou para exatamente. isso. Em um minuto só. Semana que vem a gente tem Então, mais. vamos falar sobre depressão então? O que você Semana que acha? vem, depressão? Ok, por mim, beleza. Vamos falar de depressão no TCC ou na psicanálise? Nos dois, nos dois. Amém. Então, semana que vem a gente vai estar falando sobre o Vamos tema trazer aí o depressão. significado, né, da depressão, da tristeza.
que são coisas diferentes, né? Então, se alguém tiver as alguma pessoas... pergunta, manda pelo direct pra gente. Deus abençoe todos que entraram. Isso, Abençoe a vida da Nayana. Tá acabando. Amém. Que seja uma noite de bênção. Graça e paz a todos. Até terça. Se